Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O preço dos combustíveis disparou em 2021. A alta do dólar e a cotação internacional do petróleo impactaram nesse resultado. O grande destaque do ano de 2021 foi o grupo de transportes, que foi puxado pela alta de 49% dos preços dos combustíveis. A gasolina teve a maior contribuição para o IPCA de 2021, subindo 47%. O etanol e o diesel também tiveram altas expressivas. Na tentativa de reduzir o impacto econômico e político desses aumentos, o governo vem discutindo os termos de uma proposta de emenda à Constituição dos combustíveis. Isso mesmo, uma mudança na Constituição para tentar aliviar os preços no bolso do consumidor e também dos caminhoneiros. O que quer o governo? Para você reduzir ou isentar tanto PIS/COFINS federal como ICMS estadual, eles querem colocar pequenos gatilhos, ou seja, condições para que o poder público possa reduzi-los. Alguns gatilhos. No caso da gasolina e no diesel, poderiam ser, na avaliação do governo, a valorização do dólar, o aumento do barril do petróleo no exterior e também a questão do aumento do combustível nas refinarias. No caso da energia elétrica, você tem tanto um percentual que poderia ser gatilho na redução do volume de reservatórios e também de reservas aquíferas e também a questão da bandeira tarifária da energia elétrica. Quando chegasse a bandeira vermelha ou bandeira de escassez, você poderia reduzir os impostos. Mas a proposta é motivo de divergências entre os governos federal e estaduais. O presidente Jair Bolsonaro acenou com a possibilidade da PEC valer apenas para o diesel, depois da repercussão negativa no mercado e entre aliados no Congresso. Um dos motivos de preocupação é o risco do governo não ter de onde tirar recursos para compensar a renúncia fiscal, estimada em mais de 65 bilhões de reais. Começamos esse episódio do Item Mais com as questões econômicas em torno da PEC dos combustíveis. Para isso, conversamos com Matheus Peçanha. Ele é economista e pesquisador da FGV IBRE. Matheus, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. O prazer é todo meu. Matheus, é sempre bom a gente trazer aqui aquele bate-papo didático explicando, primeiramente, como é que funciona a composição dos preços dos combustíveis. Você consegue explicar para a gente? Claro que sim. O combustível que a gente vê na bomba, né, ele é composto, primeiro do custo básico, né, do produto, que seria a gasolina pura, gasolina chamada tipo A, né, que é aquela que sai da refinaria da Petrobras, tem um custo que está embutido ali no preço. Aí tem toda a parte tributária em cima, né, impostos federais e o ICMS, né, que é o imposto estadual. Tem também ali o custo do etanol, aquele etanol anidro, né, que ele é adicionado na etapa de distribuição da gasolina. Tem um custo definido pelas usinas, né, de álcool. E tem ali também, obviamente, as margens, né, do distribuidor e do revendedor na bomba. Me chama a atenção na sua fala, Matheus, quando você traz a gasolina da Petrobras. Hoje somos, salvo engano, o 7º maior exportador de petróleo do mundo. E vivemos no Brasil uma alta expressiva de preços dos combustíveis. Por que essas duas informações não são uma contradição? Tem uma armadilha aí, né? Porque a gente é, sim, um dos principais exportadores de óleo cru. No entanto, a boa parte do óleo refinado que a gente usa para os derivados, né? Ela é importada. E por quê? Em parte porque o nosso parque industrial de refino, ele não é ideal para refinar esse óleo cru que a gente extrai aqui, que ele é um óleo mais pesado. Ele é mais pesado do que o óleo que é produzido no Oriente Médio, por exemplo. Inclusive, o nosso parque industrial, ele foi projetado justamente para refinar esse óleo que a gente comprava do Oriente Médio mais fino, né? E outra parte também para explicar isso é que a nossa demanda de derivados ela é superior à nossa capacidade de refino. Então, mesmo se a gente refinasse todo o óleo que a gente usa aqui, ainda faltaria, a gente teria que importar o derivado diretamente ou mais óleo fino. Então, em tese, né, para a gente poder acabar de um modo responsável, né, com essa política, por exemplo, que a Petrobras usa, de câmbio e custo do petróleo internacional, né, a gente teria que primeiro modernizar esse parque para ser capaz de lidar com esse óleo mais pesado que a gente produz e aí, consequentemente, aumentar a nossa capacidade de refino até um ponto que a gente possa igualar ou superar, né, a nossa demanda por derivados de petróleo. Câmbio e preço do barril do petróleo no mercado
mercado internacional. São esses dois fatores que explicam hoje a alta de combustíveis no Brasil, Matheus? Exatamente, né? A nossa inflação desses energéticos vem por conta, lembrando de como é composta, né, esse preço na bomba, né? Uma parte é o custo da gasolina A, que ela está sofrendo muito aumento nesse custo por conta do câmbio e por conta do petróleo Brent, né, no mercado internacional. E a gente está tendo meio que uma ira aí dos deuses, porque quando o petróleo parou de subir, o câmbio deu uma volatilizada, né? Teve até um momento que o câmbio deu uma estabilizada e o petróleo caiu ali para a faixa dos $70, que aí a gente até viu 1 ou 2 rodadas de redução do preço na refinaria da Petrobras, né? Mas logo depois o câmbio ainda se manteve agora, está até valorizando um pouco, né? Caiu de 5,60 para a faixa de 5,40 agora, mas nesse momento que o câmbio está favorável, o petróleo Brent voltou a subir e já passou a casa dos $90 de novo, né? O que favorece, né, novas revisões para cima da gasolina na refinaria. E aí você falou, Matheus, na inflação. No Brasil, altíssima. Quando a gente olha os fatores que pesam nos indicadores da inflação no nosso país, qual que é o peso dos combustíveis? Qual que é esse efeito em cascata que os combustíveis provocam que tanto preocupa? Assim, em primeiro ponto, um impacto direto, né, direto na demanda do consumidor final. Nós somos uma população muito dependente já desses energéticos, né, de gasolina, o diesel, o etanol também, né? Isso se reflete no peso que isso tem na inflação, né? Porque esse peso vem da composição que o brasileiro usa na sua cesta, né? Ou seja, em média, o brasileiro gasta aí por volta de 16% do seu orçamento, que é o peso da gasolina no IPCA, né, em combustível. Então, assim, tem um impacto direto no orçamento do consumidor ali pelo consumo da gasolina em si, mas ele também, esses energéticos, sobretudo o diesel aí no caso, eles têm um poder de disseminação muito grande na inflação, pelo fato de ser um fator de produção muito importante em praticamente todos os setores. Aí, por exemplo, a gente tem no setor agrícola, por exemplo, né, a agricultura mecanizada, que é dependente de diesel, dependente até de defensivos agrícolas que são derivados de petróleo também, né? O setor de transportes, que é um impacto mais direto, né, que usa o diesel, o transporte público, né? E praticamente todos os setores industriais, eles escoam seu produto via caminhão, né, ou até trem que também usa diesel, né, a maioria. Então é um custo que ele acaba se disseminando, por ser um fator de produção muito importante, né? Ele acaba se disseminando em várias outras cadeias. Curioso, Matheus, que até agora, na nossa conversa, não falamos sobre tributos. E há no país uma discussão muito grande com relação ao peso deles no preço dos combustíveis. Há, inclusive, uma proposta de emenda constitucional defendida pelo Palácio do Planalto para reduzir ou isentar de forma temporária o PIS/COFINS e o ICMS sobre combustíveis. 2 perguntas, Matheus. Qual que é o peso hoje dos tributos do valor dos combustíveis? Outro ponto. Essa proposta hoje que está em discussão, ela consegue aliviar o preço dos combustíveis no momento? Então, primeiro ponto, né? Aí entra um clássico problema de confundir a inflação, achando que ele é preço alto. Inflação não é preço alto, inflação é preço crescente. Então, sim, o tributo ele é um fator importante ali na construção, né, do preço final, só que a gente está vendo que ele não é a causa da inflação, né? Não é ele que está causando preço crescente. São os fatores de custo de produção, né? No caso, principalmente dólar e petróleo Brent, né? Claro que vai aliviar, sim, essa medida, vai aliviar o preço num primeiro momento, vamos dizer assim, num curto prazo, né? Porque se você diminuir essa fatia que tem de tributo dentro dessa gasolina que a gente consome na bomba, né? É claro que no primeiro momento esse preço nominal que a gente vê na bomba vai baixar. Só que como a gente não está atacando a causa dessa inflação, que ela é preço crescente, o preço vai continuar crescendo, né? Por mais que a gente fique cortando essa fatia de tributo toda vez que ele suba, ele vai continuar subindo porque a causa da inflação não é essa, né? Aí a questão do ICMS ela é um pouco até arenosa, um pouco controversa, porque como ele é um imposto por dentro, né? Ou seja, ele é um imposto que faz parte da sua própria base de cálculo, quando o preço via custo crescia, o ICMS meio que ricocheteava essa inflação, né? Porque ele fazia a base crescer mais do que deveria, como ele é um imposto por dentro, né? Só que a gente viu que esse ponto já foi atacado, né? A base de cálculo para a tributação do ICMS, ela foi congelada lá no final do ano passado, né? Tinha vigor até 31 de janeiro agora, mas o CONFAZ estendeu o vigor dessa medida até 31 de março, né? Então, a base de cálculo, pelo menos, está congelada, então o ICMS não está mais dando esse ricochete na inflação, mas a gente vê que a inflação não parou, né? O preço continua subindo. Então é mais ou menos isso que essa medida tributária vai acarretar. A gente vai cortar, sim, num curto prazo, o preço nominal que a gente vê ali na bomba, mas como a causa da inflação não está sendo atacada, o preço vai continuar subindo. E com o ônus de que os estados, os municípios e a própria União vai ter uma receita menor agora, né? Ou seja, até do ponto de vista fiscal, essa proposta
não seria satisfatória. Exatamente. Essa proposta é uma redução de receita ali direta na carne, né? Então, é prejudicial, pensando assim, né, para o tesouro público, né? Seja nacional, estadual, municipal. E a causa da inflação não está sendo atacada, né? A gente vai poder, de repente, ver um alívio no curto prazo com o preço caindo, mas ele vai continuar subindo porque os fatores que levam a essa inflação estão ali ainda impactando os custos de produção diretamente. Matheus, mais uma vez, obrigada por essa conversa, por tirar nossas dúvidas aqui no Item Mais. Venha sempre, um abraço. Obrigado, eu que agradeço muito essa oportunidade. Os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis no ano passado provocaram reações de setores da economia e da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Reconhecemos o valor dos caminhoneiros, né, para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não façam greve, que todos nós vamos perder, todos, sem exceção. Agora, a solução não é fácil. Estamos buscando uma maneira de não ter mais esse reajuste, porque os impostos federais, eu sempre disse, né? Eu estou pronto para zerar, a gente vai para o sacrifício, mas gostaria que o ICMS acompanhasse também essa diminuição. As rusgas entre o Palácio do Planalto e os governadores, responsáveis por definir as alíquotas do ICMS, só fizeram aumentar de 2021 para cá. Este ano, os conflitos ganham novos contornos. Afinal, trazem implicações políticas no ano eleitoral. Na segunda parte desse episódio do Item Mais, vamos focar nos aspectos políticos da PEC dos combustíveis. Para isso, recebemos no Item Mais ela que traz todos os bastidores, as conversas que acontecem na capital federal, na tela da CNN e aqui também no Item Mais. Thaís Arbex, analista de política da CNN Brasil. Sempre um prazer, Thaís, falar contigo. Bem-vinda. Oi, Carol. Obrigada de novo pelo convite. Estamos aqui para tentar ajudar todo mundo que está nos ouvindo a entender um pouco mais dessas discussões aqui da capital federal, Carol. E as discussões em torno dessa PEC dos combustíveis, Thaís, como é que estão as conversas? Estão avançando, não estão? Até então falava-se numa isenção ou redução temporária de PIS, COFINS e ICMS sobre combustíveis. Agora está se falando só em diesel. Afinal de contas, o que está na mente do governo nesse momento, Thaís? Carol, eu vou pedir a permissão para fazer um pouco do retrospecto do que era essa proposta de emenda à Constituição. E vou começar de trás para frente. A ideia do governo é que esse texto da PEC dos combustíveis, como a gente passou a chamar, fosse apresentada até o final dessa semana. Então, havia uma expectativa de que a gente pudesse conhecer essa proposta antes até dos trabalhos no Legislativo voltarem de fato, que acontece na próxima semana, no inicinho de fevereiro. Só que a gente viu uma série de movimentos durante a semana que foram colocando obstáculos para que essa PEC, de fato, possa sair do papel. Então, vamos lá. O primeiro deles foi a decisão dos governadores de decidir manter o congelamento do ICMS, um imposto estadual que incide sobre combustível, por mais 60 dias. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, diante desse cenário, a equipe econômica ganhou ainda mais força para colocar restrições ao texto. Texto esse, Carol, que está sendo construído nos bastidores por Alexandre Silveira, aquele do PSD de Minas, que já foi escolhido o novo líder do governo no Senado. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem uma equipe econômica muito reticente a esse texto, a gente tem os governadores colocando água na fervura, ou seja, já tomando uma decisão para impedir que o governo viesse a incluir o ICMS nessa proposta, e a PEC totalmente no ar. A gente não sabe se, de fato, há disposição de uma ala do governo de comprar essa briga, porque a gente sabe que o ministro Paulo Guedes não é favorável à proposta, Carol. Por que a equipe econômica está reticente, Thaís, antes de falarmos das questões políticas? Carol, qual que é o principal argumento da equipe econômica? A partir do momento que você apresenta uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma proposta que vai mudar a Constituição para dar a possibilidade de o governo congelar, diminuir, mexer nas alíquotas dos impostos federais, automaticamente você está abrindo a possibilidade do quê? De o governo ter menos receita. Porque como seria o texto dessa proposta? A ideia era criar um dispositivo legal, constitucional,
que dá ao governo federal, no caso dos impostos federais, e aos governos estaduais, a possibilidade de congelar, de reduzir, de mexer nessas alíquotas de modo temporário, sem que eles precisem apresentar outra fonte de receita para compensar tudo isso. Ou seja, uma maneira de garantir que esses governantes não fossem responsabilizados no futuro por ter desrespeitado a lei de responsabilidade, a lei que rege as finanças. Então, a avaliação da equipe econômica é que não tem como tirar mais dinheiro, não tem como tirar receita do governo. E essa PEC, no fundo, faria isso, traria um impacto significativo para as contas do governo. Esse é o principal argumento da equipe econômica, Carol. Do ponto de vista político, Thaís, os combustíveis hoje estão no centro de uma briga político-eleitoral? Estão no centro de uma briga político-eleitoral se você olhar que a economia como um todo está no centro dessa discussão eleitoral. Carol, nessa semana a gente viu uma pesquisa, mais uma pesquisa divulgada, a pesquisa do IPESP, cuja uma das perguntas foi sobre o andamento da política econômica. As pessoas que foram entrevistadas foram questionadas se elas consideravam que a economia estava no rumo certo ou estava no rumo errado. E a maioria expressiva, 65%, entendeu que está no rumo errado. Então, o preço dos combustíveis somado à alta da inflação, a altos índices de desemprego, a aumento de fome no país, tudo isso gera um caldo bastante significativo para a eleição. A gente sabe que, além desse ponto específico que vai impactar a eleição nacional e, mais especificamente, impacta o Palácio do Planalto, essa decisão da PEC, ela também criaria ainda mais rusgas do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. Porque os governadores, a gente vem, Carol, de uma decisão já dos governadores de congelamento do ICMS, eles decidem prorrogar para quê? Para conseguir dar ainda mais vazão ao discurso que eles defendem de que não é o ICMS o grande vilão do preço do combustível. Eles querem provar que é só uma mudança na política de preço da Petrobras ou uma criação de um fundo de estabilização desse preço seria capaz, de fato, de fazer com que o preço do combustível na bomba para nós consumidores seria afetado. Então, há o aspecto mais amplo e há o aspecto dessa briga do presidente Jair Bolsonaro com os governadores também. Então, temos briga de governo federal e governo estadual, temos equipe econômica reticente com relação ao texto, temos, inclusive, aliados políticos do governo contrários à PEC dos combustíveis. Daí minha pergunta, Thaís, diante de todo esse cenário que você trouxe para a gente, alguma chance dessa PEC nascer? O que dizem suas fontes, o que os bastidores indicam nesse momento com relação a esse texto? Carol, o que eu senti nas conversas que eu tenho tido? Que há uma grande dificuldade desse texto nascer de fato hoje. Mas os defensores da proposta, é claro, não abriram mão ainda, acreditam que há um caminho, mas por todos esses elementos que a gente coloca aqui, eu tenho sentido um certo desânimo. Até porque também já tem lá no Congresso Nacional uma proposta, não uma PEC, um projeto de lei, cuja tramitação é mais simples, cuja aprovação não depende de quórum elevado, que trata justamente daquele ponto que tem sido defendido por grande parte dos chefes dos executivos estaduais, que é o que eu já citei, esse fundo de equalização, que é mexer em outras questões que não os impostos. Então, nesse ambiente bastante conturbado, não sei se há espaço para, de fato, discutir uma proposta de emenda à Constituição. Lembrando que uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, tem uma tramitação bastante longa, ela precisa de um quórum elevado tanto no Senado quanto na Câmara, e, para além de todas as questões de tensão que a gente já vê cotidianamente no país, a questão eleitoral pesa muito. Qual deputado vai querer ou qual senador vai querer aprovar um texto que não tenha o aval do seu governador, pensando que
A gente está no momento de eleição, de formação de chapas, de discussão de coligações nos estados, todo mundo correndo atrás do seu voto. Não sei se é um momento para mexer nisso, por mais que haja o apelo da diminuição do preço do combustível. Mas, só para finalizar, Carol, por outro lado, os governadores sempre costumam dizer que mexer no ICMS é também mexer na arrecadação dos estados. Afinal de contas, é por meio dessa arrecadação que eles mantêm grande parte das suas contas. E aí eles usam o discurso de que pode faltar recurso para a educação, para a saúde. Então, é uma discussão muito espinhosa para um ano eleitoral, Carol. Esse é o ponto. O ano eleitoral, como você citava há pouco, pesquisa recente indicando que o brasileiro está muito preocupado com os rumos da economia do nosso país. Para a gente encerrar, Thaís, tendo em mente justamente essas duas informações, preocupação com a economia e o fato de estarmos no ano eleitoral, podemos concluir que teremos 2022, por parte do governo, um ano focado em projetos que visem a economia, as questões que estão mexendo com o bolso dos brasileiros? Carol, a gente consegue entender que esse tem sido, pelo menos no discurso, o caminho dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, dos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. A gente vê que eles têm reforçado a questão econômica, têm feito uma defesa bastante enfática do auxílio emergencial, aquele benefício que foi pago durante o período mais duro da pandemia. Eles têm feito uma defesa bastante enfática do Auxílio Brasil, que é a remodelação do Bolsa Família, mas até que ponto há espaço, há margem para que o governo consiga uma mudança radical no rumo da economia no país? Eu não sei se tem, tenho dúvidas. É um ponto de preocupação, é um ponto de tensão que já foi percebido, inclusive, por várias candidaturas, não só presidenciais, mas também estaduais. Hoje, a percepção que se tem de grandes caciques políticos, de importantes dirigentes partidários, é de que, mais do que nunca, diferentemente do que foi a eleição de 2018, a eleição de 2022 será pautada por uma frase que eu ouvi mais de uma vez essa semana, que é da comida no prato. O brasileiro quer voltar a comer, o brasileiro quer voltar a conseguir pagar as suas contas, o brasileiro quer voltar a ter emprego, o brasileiro quer também pagar um combustível mais barato. Então, a discussão eleitoral, ela vai passar sem dúvida nenhuma e passa sem dúvida nenhuma pela questão econômica, Carol. Thaís Arbex, vai ser muito bom sempre contar com a sua ajuda aqui no Item Mais, principalmente nesse ano eleitoral. Mais uma vez, obrigada por essa conversa e traga sempre esses bastidores que a gente adora. Conte comigo, Carol. Estou sempre a postos aqui para tentar ajudar a ler e decifrar esse mundo de Brasília. Um beijo, Thaís. Obrigada. Seguimos acompanhando as discussões em torno da proposta e, claro, das discussões neste ano eleitoral. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.